Vou colocar assim, ó. Ação de indenização por danos morais. Fica melhor assim, né? É prescritível? Sim. Vou colocar aqui 5 anos, 30% do valor da causa, tá? Vou cadastrar só algumas aqui. Posso colocar assim, ó, ação trabalhista, seguro-desemprego, né? Causa de seguro-desemprego. Isso aqui, geralmente, escritórios que cuidam de causas administrativas, né? Utiliza mais esse tipo de ação aqui, né? Que seriam ações contra a Receita Federal, né? E assim por diante. Então, vou só fazer somente o cadastro desse tipo de ação. Inclusive aqui, ó, para que a gente possa fazer os testes, eu vou colocar aqui que para esse tipo de ação eu vou cobrar um valor fixo de R$2.000, tá? O escritório vai cobrar aqui. Sempre que for um processo desse tipo, a cobrança vai ser feita aqui pelo valor de R$2.000, tá? Então, cadastrei aqui os tipos de processo. Agora eu vou cadastrar aqui, fazer esse cadastro simples aqui, que é o cadastro de departamentos, tá? Então, dentro do escritório tem um departamento financeiro. Vou cadastrar aqui, ó. Tem os advogados. Tenho recursos humanos. É um escritóriozinho aqui grande, né? Tem a minha recepção. E só. Vou deixar somente esse pessoal aqui, o restante, né? Sei lá, faxineiro, alguma outra coisa, eu cadastro aqui como geral, né? Para não ter que criar tanto departamento assim. Aí eu vou cadastrar os funcionários, ó. Novo para cadastrar os funcionários. Aí eu clico aqui, ó, novo funcionário. Seleciono o departamento, vamos supor aqui que seja um advogado que eu vou cadastrar. Tá vendo que tá perguntando assim, ó, possui usuário associado? Isso é importante porque às vezes o funcionário que eu vou usar aqui é um advogado que tem acesso ao sistema. Se for, eu coloco sim e informo qual advogado é, ó. Advogado 1 teste. Então vou colocar ele aqui, ó. Vou repetir o nome, advogado teste 1. Opa. Advogado teste 1, tá? Ele pergunta se é um advogado ou não. Sim, nesse caso é um advogado. Vou informar aqui o número da OAB. Vou colocar aqui, ó, SP. Eu vou tirar esse número, vou colocar assim, ó, XX, XX, XX. Vamos supor aí que seja o número da OAB dele, tá? Vou colocar um número de telefone, um número de celular e o e-mail dele aí, tá? Vou cadastrar um novo advogado aqui, ó, departamento advogado. Possui um usuário? Sim. Vou colocar aqui quem é ele. Informar agora um número da OAB dele, YYY, certo? Colocando aqui o número de telefone. Beleza. Vou cadastrar um outro advogado aqui. Usuário teste 3. Nome do advogado aqui. Eu vou colocar aqui 3. E aqui eu vou colocar assim, OAB SP. Vou colocar assim, XY, tá? Vou colocar aqui o número de telefone, número do celular e dou um gravar, tá? Se tivesse funcionários aqui do meu financeiro, cadastro eles, da minha recepção, cadastro o pessoal da recepção, tá? Mas o mais importante é cadastrar os advogados, por quê? Para controle de agenda, para associar os advogados aos processos, tá? Uma coisa importante, vamos supor que tem advogados que são de escritórios de terceiro que gerenciam também processos aqui do escritório, né, do seu escritório, ou você compartilha o gerenciamento de outros processos com ele. Então você pode criar aqui, ó, aqui em advogados, ou né, criar um departamento chamado aqui, ó, advogados terceiros, tá? Você poderia criar assim, advogados terceiros, e aqui em funcionários, ó, selecionar essa opção, e aí você vai colocar assim não, né? Vai colocar assim, advogado
terceiros, advogado de terceiros, né? Na verdade seria o nome do advogado de terceiro. Vai informar que ele é um advogado e vai colocar aqui o, sei lá, o número da OAB dele, né? FF, RR, SS, beleza? Vai colocar um número aqui do celular dele e assim por diante, tá? Então você poderia cadastrar esse advogado de terceiro aqui na sua base de funcionários, embora ele não seja seu funcionário, para que você possa fazer a gestão do processo e tenha as informações certinhas, tá? Uma outra coisa aqui, ó, legal, essa parte é muito legal, que seria aqui a parte aqui de modelos de documento, né? Que você consegue criar modelos de contrato, não só de contratos, tá? Mas também de outros documentos que você pode utilizar aí para a gestão do seu escritório. E para isso é muito fácil. Eu vou clicar aqui, ó, novo modelo de contrato. Eu vou colocar assim, vou colocar assim, ó, contrato padrão, contrato de prestação de serviços advocatícios. Melhor, vou colocar assim. E aí, ó, eu vou pegar até um modelo que eu já tenho aqui. Então, eu já tenho um modelo aqui. Eu vou jogar aqui só para vocês verem. Joguei aqui, ó, um modelo de contrato de prestação de serviço. E olha só que interessante, onde a parte onde cabe aqui o nome do meu escritório, eu posso vir aqui e já colocar, né? Deixa eu ver, pegar o nome do meu escritório aqui certinho, ó. Vou colocar aqui, né? Advogados. Tá. Vou colocar assim, ó. Então, de um lado, o escritório. Vou colocar aqui. Escritório Tecnocar, Advogados Associados, Limitada, aqui, da cidade de SBC/SP. E o contratado, vocês estão vendo que aqui onde seria o nome do meu cliente, eu estou utilizando essa variável aqui, ó, nome cliente. Aqui embaixo, né, no rodapé da página, tem uma legenda que indica, né, o que essa variável vai se tornar na hora de fazer a impressão, né, do documento utilizando esse modelo de contrato. Ó. Então, para essa variável, o sistema vai utilizar o nome do cliente. Para essa daqui, ele vai substituir pelo CPF do cliente e assim por diante. Ó. Tá vendo? Ó? Número de contrato. Aqui, se eu utilizar essa informação, ele vai substituir pelo título do contrato e assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, essa variável aqui, data hoje, ele substitui pela data atual por extenso. Ó. Então, posso deixar aqui. Aqui eu vou colocar assim, São Bernardo do Campo, /SP. Opa. Vou colocar assim só. São Bernardo do Campo. Aí ele vai colocar a data. Aqui eu vou colocar o nome da minha empresa, né? De novo, vou colocar aqui, ó, Tecnocar. Advogados Associados LTDA, tá? Aqui seria o CNPJ, mas eu não vou colocar, né? É só um teste. Então vou deixar assim mesmo só para vocês verem. Então realizei o cadastro aqui do contrato de prestação de serviço, cliquei em gravar, ele já fica gravado aí. Precisar alterar, é só fazer a alteração aí conforme necessidade, tá? Outra coisa que eu posso fazer é cadastrar aqui, ó, por exemplo, modelos de recibo de pagamento. Então, eu vou pegar aqui um recibo, ó, recibo de modelo para processos a receber. Vou jogar um aqui que eu já tenho, um modelo que eu já tenho, só para vocês terem uma ideia, ó, tá vendo? Então, novamente, seguindo aquela regra, né? Onde tem essa variável, ele vai substituir por uma informação, ó. Vamos ver? Essa variável ele substitui pelo número do contrato do meu cliente. Essa daqui, o título do caso ou do processo, né, que seja, e assim por diante. Esse aqui, pelo que eu estou vendo aqui, valor honorários casos, aqui é um recibo para utilizar não para processos, né, mas é para casos. Então, cadastrei aqui um de caso. Vou cadastrar um teste aqui também para processos, um recibo para recebimento de honorário de processo, ó, tá vendo? O número de processo, tal. Então vou colocar aqui, ó, recibo modelo para processos, né? Então vai ser recibo para valores a receber.
E aí você pode cadastrar também de modelo de recibo aqui para títulos, né, que você vai pagar e assim por diante, tá? Outra coisa aqui, você pode criar um modelo de declaração de comparecimento. Isso aqui, geralmente os clientes, né, alguns clientes vão no escritório e pedem, né, uma declaração de comparecimento. Então você pode colocar aqui, ó, aí você coloca o nome do seu advogado. Isso aqui é só um exemplo, né, que eu estou cadastrando aqui agora. Vai colocar aqui as informações referentes aí à sua OAB, seu CPF e assim por diante. Onde está aqui, ó, nome do cliente, ó, ele vai substituir conforme a legenda aqui, ó, vai colocar nome do cliente, CPF cliente, ele vai colocar o CPF do cliente, ó, tá vendo? Então vou colocar aqui, ó, descrição, nome dessa declaração, desse modelo de declaração de comparecimento, eu vou colocar aqui esse nome aqui mesmo, ó, comparecimento no escritório. Tá ótimo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos mudar esse nome, vou colocar assim, ó. Comparecimento no escritório. Ou melhor, posso colocar assim, ó. Declaração de comparecimento. Legal. Cadastrei aqui, tá? Então, toda a parte de cadastro aqui, ela já foi realizada com sucesso. Feito isso, agora que beleza, né? Eu já posso começar a realizar a gestão aqui, de fato, dos meus processos, dos meus contratos e assim por diante, legal, sem ficar faltando nenhuma informação, tá? Então vamos supor que eu queira cadastrar aqui o meu primeiro caso ou o meu primeiro processo, tá? Eu não vou conseguir fazer isso, por quê? Porque você só consegue gerenciar casos e processos se você tiver um contrato com o cliente aqui no sistema, tá? Então é obrigatório você vir aqui em contratos e clicar aqui, ó, em novo contrato, ou você pode vir aqui, né, na tela home aqui, ó, tem aqui, ó, gerenciamento de contratos, é um atalho, né? Então você pode clicar aqui que vai cair na mesma tela aqui, ó, em contrato, você cadastra o contato do seu cliente. Então vamos supor aqui que eu tenho um cliente chamado assim, ó, cliente teste 1 versus vamos colocar aqui réu teste 1, certo? Então eu tenho aqui, ó, um título não, eu tenho aqui, vou colocar assim, ação de indenização por danos morais e materiais. Eu vou colocar aqui assim, cliente eu não tenho, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é cadastrar o cliente, né? Eu não tenho um cliente cadastrado, ó, tá vendo? Então eu vou vir aqui no financeiro, tenho aqui clientes, eu vou cadastrar esse cliente aqui, ó. Eu vou colocar então assim, ó, cliente teste 1, o apelido dele cliente teste 1. Vou nem colocar as outras informações agora, tá? Vou colocar aqui CPF 0, endereço vou deixar zerado, vou só cadastrar ele aqui. Vou cadastrar também aqui um outro cliente, ó, cliente teste 2, para a gente poder fazer os testes aqui, ó, cliente teste 2. Cadastrei aí 2 clientes, agora sim. Eu volto aqui em contratos, vou clicar aqui em novo contrato, vou colocar aqui, vamos colocar assim que seja um processo de danos morais, ó. Processo de danos morais, cliente teste 1 versus o réu, né? Réu teste 1. Vou selecionar aqui o cliente, ó, agora sim. Uma coisa interessante que eu posso pesquisar o cliente por nome aproximado, né? Aqui eu não vou conseguir fazer o teste procurando por nome aproximado, porque eu tenho só 2 clientes, né? E os 2 têm o mesmo nome, né? Só diferencia aqui o final. Mas você poderia fazer isso, né? Então vou selecionar aqui, ó, cliente teste 1, tipo de cobrança para esse processo de indenização de danos morais. Eu vou colocar aqui que a gente acertou que vai ser um percentual sobre o valor da causa. Eu vou colocar aqui 20% só, vou fugir do habitual, tá? E a situação em andamento, ó. Vou clicar em gravar. Olha quanta opção agora que aparece aqui para mim, ó. Ele permite que eu lance tarefas associadas ao contrato. Ele